Elvis Pires. Eu sou economista, atuo no mercado financeiro há mais ou menos aí uns anos. Desde 2002 eu estou trabalhando em banco, né? Eu trabalhei em três bancos. Em todas as instituições eu atuei na área de investimentos, né? Para ser mais preciso, na mesa de operações, né? Tanto na parte de back-office, que é a parte do pessoal que faz toda a digitação, o batimento de operações, tanto na parte de front office, que na verdade é o pessoal que fecha realmente as operações, né, com o mercado, com outras instituições ou com clientes. Eu tenho uma certificação da Ambima de especialista em investimentos, também sou certificado pelaquela mesma casa em engenharia financeira e capacitação para o mercado financeiro, tá? Bom, a gente pode começar falando aí dos temas que a gente vai tentar levantar aqui com vocês, né? E como o Fernando disse, no final vocês fiquem à vontade aí para a gente fazer um bate-papo, conversar sobre alguns assuntos, né? Que talvez pode até ser que tenha algum assunto que não foi abordado aqui por nós, tá? Então, basicamente, a gente vai falar de gastos essenciais, vamos falar também do orçamento doméstico, das dívidas que nós contraímos aí com instituições financeiras, despesas com educação, a redução da renda nessa época da pandemia, né, que atingiu muitas pessoas. Vamos falar também do consumo consciente, a valorização do emprego, e vamos dar uma palavra sobre investimentos nessa época de taxa de juros aí de renda fixa em níveis historicamente baixos. A primeira coisa que a gente tem que pensar nessa época aqui de pandemia, o que é mais importante para todos nós, né? E basicamente todo mundo já sabe, né? Eu costumo dizer que o papel do educador financeiro ele é mais ou menos, guardadas, obviamente, as devidas proporções, né? Mas é basicamente igual a de um psicólogo ou de um psicanalista, porque o cara vai falar para você uma coisa que teoricamente você já sabe, né? Só que você precisa que alguém de fora acabe falando ou recomendando alguma coisa para você, né? Então, o que a gente tem de prioridade na nossa vida, né? Comer e morar. Nós precisamos nos alimentar, né, para o corpo parar em pé, o corpo precisa de energia, e nós precisamos morar, certo? Morar e comer são as nossas principais prioridades. Então, nessa época que a gente se encontra aí com algumas situações novas, né, e principalmente situações financeiras, assim, deixando, obviamente, a parte da saúde um pouquinho de lado, que é óbvio que é mais importante para todos nós, né, não contrairmos esse vírus, mas se a gente está tentando seguir à risca o que deve realmente ser feito, a prioridade dentro de uma casa é comer e morar, né? Então, essencialmente, a gente tem que tentar controlar os nossos gastos para que a gente não deixe de fazer essas duas coisas, né? Para que a gente, amanhã ou depois, não se encontre numa situação em que nós possamos vislumbrar a curto ou médio prazo uma situação de rua, ou uma situação em que você vai ter que deixar a sua casa, o seu lar, e tentar encontrar um abrigo na casa de uma pessoa querida, um parente mais próximo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, basicamente, o que a gente tem que tentar fazer é trazer as responsabilidades principais que nós temos dentro de uma casa, né? Falando em moradia, época de pandemia, a gente viu muitas situações de pessoas que não tiveram condição de arcar com o aluguel, né? Pessoas que tiveram que talvez entregar um imóvel que não conseguiu pagar, pessoas que não conseguiram
de nenhuma forma negociar com os proprietários desses imóveis, né? Alguns proprietários ficaram aí irredutíveis em relação a conceder um desconto, né, para essas pessoas, para que elas garantissem ali o teto, né. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar é, por exemplo, se eu estou na situação de dono do imóvel, eu tenho que pensar no seguinte: bom, se eu acionar a justiça para despejar aquela família que mora ali e que me garante uma renda mensal, será que eu vou conseguir, na situação que nós estamos hoje, uma outra família ou uma outra pessoa para morar e continuar arcando com aquele aluguel? Né? Da mesma forma, a pessoa que mora ali naquela residência, ela também tem que se propor ao dono do imóvel, né, que ele teve lá uma redução de renda ou a situação que ele se encontrou de demissão ou de perda de renda de alguém de dentro da sua casa, fez com que ele tivesse que chegar na pessoa e negociar, né, para que aquele aluguel fosse um pouco reduzido, para que você não tivesse a perda do teto pela família que ali morava e a perda da renda da pessoa que recebia aquele rendimento mensal, né? Então, há de se fazer um balanceamento, né, entre a moradia e a comida, que são as coisas mais importantes aí para a gente. Falando um pouco da parte mais negocial, mais comercial da coisa, teve muitos empresários, principalmente os pequenos empresários, não tiveram condições de continuar arcando seus aluguéis, né? Sejam eles donos de restaurante, donos de bares, enfim, qualquer tipo de comércio, né? A pessoa perdeu totalmente ou praticamente tudo ali no seu giro de negócio diário, né? E teve sim que tentar uma negociação com a imobiliária, com o administrador do imóvel, que seja, né? Vale também essa negociação para condomínios, né? A maioria de nós acaba morando em prédios, em edifícios, em condomínios, e que nessas situações que nós nos encontramos, com perda de renda ou perda de emprego, a gente também tem alguma dificuldade aí na hora de arcar com o condomínio, porque se nós não moramos de aluguel, moramos num apartamento próprio, você ainda tem lá a questão de arcar com aquele custo, né, do condomínio, né? Então, é uma situação que todos nós temos que tentar sentar para negociar. Nesse momento, a conversa e tentar não ser irredutível é a melhor forma que a gente pode encontrar para passar por essa situação de uma forma, digamos assim, entre aspas, um pouco mais agradável, né? Porque não é legal para uma empresa ou para uma administradora ter que arcar com os custos judiciais de uma despeja de uma família, né? E também ela vai passar a não receber aquele recurso que ela recebia mensalmente, né? Então, é uma forma aí da gente tentar manter as nossas situações um pouco mais confortáveis, tá? Quando a gente fala de necessidades essenciais para as famílias, tá? Estou falando aqui de necessidades especiais na pandemia, desses locais que permaneceram abertos como mercados, padarias e farmácias, mas para as famílias mesmo. A gente tem que parar para pensar numa coisa que muita gente fala para nós. Às vezes nós assistimos alguns educadores no YouTube ou alguém dando alguma palestra nas nossas empresas, nas nossas igrejas, qualquer lugar que a gente frequenta, a gente ouve bastante gente falar a respeito de um negócio chamado reserva de emergência, tá? Reserva de emergência, ela vale muito para a gente no momento desse, tá? Então, suponha que você tenha um salário líquido de R$1.000 e que
é de R$ 800. Então, aquela reserva de emergência, ela vai te trazer algum conforto. O que é a reserva de emergência? É você acumular, né, no caso de servidores públicos, 3 meses de salário, né? Você pode acumular 3 meses de gastos. Então, se você tem um gasto de R$ 800, você acumula 3 vezes 800, sendo você um funcionário público. Mas eu prefiro falar em 3 meses de salário, que aí a situação fica mais confortável ainda. No caso de pessoas que trabalham como autônomos, como comissionados, ou que são funcionários de entidades privadas, o ideal é que a gente mantenha num colchão, né, entre aspas também, 6 meses de salário. Porque 6 meses, teoricamente, é o tempo que a gente consegue ter mais ou menos um conforto para se recolocar no mercado de trabalho, tá? E diante da situação que a gente está vivendo hoje, nós já estamos aí no 4º mês de confinamento, então seria razoável que uma pessoa ou uma família, ou até mesmo um empresário, tivesse ali 6 meses dos seus rendimentos guardados em um local seguro, né? Você pode usar aí fundos de renda fixa dos grandes bancos, CDBs dos grandes bancos, né? E para quem é totalmente avesso ao risco e sente algum medo de investir o dinheiro até numa poupança mesmo, caberia você fazer aí uma reserva de emergência. Mais recomendável, obviamente, é que você mantenha em títulos de renda fixa, né? Principalmente os títulos públicos federais, que são mais conhecidos hoje em dia como Tesouro Direto. Tá? Então, a gente continua agora falando a respeito das despesas de casa, e a gente volta ali para falar do que ainda é essencial para nós, né? Energia e água são totalmente essenciais para nós, tá? Eles vêm logo na sequência aí de comer e morar, tá? Então, primeiro você come, mora, e depois disso, você tem lá como essencial energia elétrica e água, né? Então, são contas, são boletos que a gente tem que fazer o maior esforço para manter em dia, para que a gente não tenha energia elétrica e nem a água cortada, né? A TV a cabo, ela não é essencial, né? Então, se você hoje tem um plano de TV a cabo que te consome um recurso que te possa fazer falta durante esses meses aí que nós estamos vivendo, é mais do que cabível a gente rever essa situação, né, e ver se realmente a gente está realmente usando isso, né. É claro que nessa situação de confinamento, vocês podem dizer, claro, a gente está usando bastante a TV a cabo, né, porque a gente acaba não tendo outro tipo de atividade para fazer, e aí você fica ali assistindo um filme ou algumas séries de TV e tal. Se a gente for colocar na ponta do lápis o quanto custa uma TV a cabo e o quanto custam os serviços de streaming que a gente está acostumado a utilizar aí, que é a Netflix e a Amazon, a gente pode ver que a economia é bem grande. São os dois. A única coisa que a gente tem que colocar direitinho isso é que esse plano de TV a cabo geralmente vem junto com a internet. Então, se você ficar sem outro, você tem que acabar pagando ali mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é um balanceamento que a gente tem que colocar na ponta do lápis e fazer para ver onde realmente o dinheiro está escapando. Nesse sentido de a gente achar onde o dinheiro escapa, é essencial que a gente tenha uma planilha de orçamento doméstico, tá? No final aí da palestra, eu vou deixar meu contato aqui, meu e-mail, se vocês precisarem, eu consigo disponibilizar para vocês uma planilha bem simples de orçamento doméstico, que inclusive é o que nós utilizamos aqui na minha casa, né, a minha família. Nela, você consegue ter
exatamente quais são os gargalos de onde estão saindo os recursos que você poderia estar empregando as coisas, né? Então, é o cafezinho, assim, numa situação normal, obviamente, né? Que hoje você não sai mais para tomar café. Mas, numa situação normal, você tem lá os gastos vestuário, com café, com comida fora de casa, passeios, e uma dezena de coisas, né, que você pode pontuar ali para você ter o total controle do que você está tendo de gasto no seu orçamento. Para ser bem sincero, a planilha de orçamento, ela te ajuda demais nessa situação. E se você não tiver muita paciência de utilizar o Excel ou qualquer tipo de aplicativo que solucione esse tipo de situação, você pode também usar um papel, uma caneta, não tem problema, né? É bem viável também. Eu costumo falar também que tinha uma vizinha minha, uma senhora que morava aqui do lado, que ela falou que orçamento doméstico é muito fácil de você organizar. Você pega teu salário, gasta, paga as contas, né? A metade você guarda e a outra metade você utiliza da forma como você bem entender. Então, utilizando essa sabedoria aí dessa senhora, se você olhar a fundo, é uma verdade, né? Você gasta as suas contas, a metade do que sobrar você gasta e a outra metade você guarda, né? O orçamento doméstico numa planilha de Excel ou numa folha de papel com caneta vai te ajudar bastante a identificar esses pontos aí que você tem visto de grana que está sumindo, chega no fim do mês a conta está negativa e você não sabe por quê, né? Uma forma que é bem legal também de você controlar o gasto que você tem mensal, deixando de usar, por exemplo, o cartão de débito, o cartão de débito no bolso, na carteira, na bolsa, você acaba vendo qualquer coisa ali, você vai lá e passa no débito, né? Sempre passando no débito, tudo você passa no débito. E aí, quando você vai ver, sua conta já tá negativa, ou bem negativa, ou um pouco negativa, ou você não conseguiu cumprir aquela meta que você tinha consigo mesmo, que era guardar alguma coisa para você, né? Então, uma das formas que a gente pode pensar também é não utilizar o cartão de débito. Você deixá-lo em casa e sair com dinheiro, né? Com dinheiro mesmo. É uma coisa antiga? É uma coisa antiga. Você sair com dinheiro no bolso é uma coisa bem antiga, né? Mas você sai com aquele dinheiro no bolso e na hora que ele acabar, você não gasta mais. Você se propôs a sair com R$ 50 para um passeio, né? Então, você foi lá no parque, no qualquer lugar assim, e você tinha apenas R$ 50 para gastar. Se você estava com o cartão de débito ali, você comprar, no impulso, você pode ir lá e fazer o gasto, né? Se você está com o recurso ali parado na tua mão, você vai gastar exatamente o que você tem ali, né? E isso nos casos um pouco mais extremos que a gente enxerga de pessoas que acabam não tendo controle da sua situação, né? Obviamente que se você acredita que você tem o seu controle, você pode sim usar a sua consciência e andar com o seu cartão normalmente, né? O cartão de crédito, ele pode ser um grande aliado nosso, né? Se a gente souber usá-lo com responsabilidade. Mas ele também pode ser baita de um vilão, principalmente nessa época. Nessa época de pandemia, as pessoas que estavam enforcadas nos cartões de crédito, elas tiveram ou estão tendo bastante dificuldade para se reerguer, né? E aí, você tem que voltar lá para cima nos slides anteriores e fazer o balanço do que é mais importante para você, né? Óbvio que a gente
não aconselha que ninguém deixe de pagar uma instituição, porque a gente sabe o que acontece, né? Mas a melhor forma, como eu tinha falado há pouco tempo, é a negociação, né? A gente tem que sentar e tentar negociar. Então, a partir do momento que você sentou e negociou aquele problema que você tinha, você tem que agora assumir o total controle do teu orçamento, tá? É muito importante para nós passarmos de devedores para credores, né? Essa é uma situação que muitas famílias e muitas pessoas aí, individualmente falando, ainda não conseguiram atingir, né? Então, existem várias formas da gente tentar atingir isso. E uma delas, obviamente, é você tentando assumir as rédeas do teu orçamento, através de planilhas, através de papel e caneta, papel de pão, e tentando aí fazer um controle um pouco mais rígido, né, para a gente tentar passar com um pouco mais de conforto essa situação que a gente está vivendo. Imagina se a gente não assume, não se obriga a assumir a situação, o controle da nossa situação nesse momento, o que é que pode virar lá na frente se, por um acaso, a gente perder a nossa renda aí que a gente tem, né? A gente começou a falar de negociação de dívidas com instituições financeiras, a gente dá só mais um gás aqui nesse tema. As instituições financeiras, elas podem ser as nossas aliadas, se a gente souber utilizar o serviço que elas dispõem para a gente, né? Como eu falei, a gente tem que tentar, a qualquer custo, assumir as rédeas do nosso orçamento, né? Nesse momento que a gente entrou na pandemia, a maioria dos bancos, principalmente os bancos grandes, eles concederam aí um período, né, de não é um perdão de dívida, né? Porque um perdão de dívida ele zeraria a sua dívida lá com ele, mas ele deixou um hiato aí para você, enquanto durar o problema, ou por um prazo pré-estabelecido entre nós e a instituição, de que a dívida ficaria ali parada e que não seria carregado juros nesse momento em que a gente está passando, né? Isso cabe, é óbvio, a conversa que nós vamos ter com os representantes do banco, no caso o gerente, né, o gerente da conta, entre com a pessoa e explica. Pessoal, só um instante, parece que caiu a linha do Elvis. Estou fazendo contato com ele aqui no particular, só um momento, por favor.
E agora? Agora sim. Elvis, eu coloquei os slides, vou tirar Voltei. aqui. Tá? Voltei, pessoal. O vizinho me derrubou aqui, eu estou usando a internet dele. Encontre isto na web. Vamos lá, peraí. Ô, Elvis. Então, oi. Ô, Elvis. Essa queda Oi, tô ouvindo. Essa queda faz parte da economia da internet, né? Você quis dar o exemplo para a gente. Exatamente. É porque eu estou usando a internet do vizinho. Eu faço igual o Fábio, o professor Fábio. Entendi. Boa dica. Entendeu? Beleza. É que você pedir para ele, tá? Não é para usar assim, sem o cara saber, né? Entendi. É combinadinho. Beleza. Brincadeiras à parte, então, a gente retoma aqui que a gente estava falando de negociação de dívidas com as instituições, né? Eu não sei onde que eu parei, Fernando? Onde que eu caí? Você comentou que o banco você pegou uma parte que o banco pode ser aliado, né? Aí você falou dos prazos que eles deram aí, um prazo maior aí das dívidas que nós já tínhamos ativa com eles, né? Sim. E aí nesse momento caiu. Você não pode perguntar assim sem combinar. Imagina se eu tivesse só deixado aqui fingindo que eu estava escutando, você tinha me derrubado, hein? Cuidado. Então, como a gente estava falando aqui, a negociação das dívidas com as instituições, elas são importantes, tá? Para a gente manter o nosso crédito na praça e o nosso crédito com essas casas, né? Mas mais importante que isso é o fato da gente ter o alimento dentro da nossa casa, na nossa mesa, né? A gente ter aí a moradia garantida, né? E a negociação com essas empresas, elas com certeza ficarão em segundo plano, sim, né? Não tem como a gente falar que não, né? De novo, não é um pedido ou a intenção de que ninguém dê, né? Mas, infelizmente, né, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa, para dentro das nossas necessidades, né? E ver o que realmente a gente tem que fazer. No começo da pandemia, as maiores instituições aí deram 120 dias de ato para a gente ficar sem pagar esses empréstimos ou o rotativo, os juros do cartão e tal. Mas 120 dias já ficaram para trás, né? A gente já está há mais de 4 meses na pandemia. Então, as negociações têm que ser retomadas, né? É importante para nós retomar essa negociação com a instituição, assim como é importante para a instituição ter essa dívida negociada, né? Porque não é legal também para o banco ficar com um devedor para ele. Porque, além dele perder um cliente temporariamente ou permanentemente, as instituições acabam carregando uma carga de risco muito grande, né? Então, não é saudável para o banco, que carrega uma carga de risco muito grande, e também não é saudável para a gente ficar devendo na praça, né? Eu tinha começado a falar também, eu acho que eu tinha caído nesse momento, a respeito das tarifas bancárias, né? Dá uma olhada no seu banco, dá uma olhada no seu extrato e vê o quanto é cobrado de você mensalmente de tarifa bancária, tá? Essa tarifa pode ser negociada com o seu gerente, né? Às vezes você está sendo cobrado por uma coisa que você não usa, né? Então é importante você dar uma olhada nisso, saber disso, e saber que existem bancos também que, pelo menos no momento, não cobram tarifas bancárias. Você tem lá um pacote com uma série de uma série de operações que você pode acabar fazendo sem ter a incisão de nenhuma tarifa,
né, por exemplo, envio de DOC ou TED, o recebimento, a extração de algum extrato, né, então, principalmente esses bancos digitais que apareceram aí no mercado, né, eles acabaram trazendo um pouco mais de competição aí entre as instituições, né, para que houvesse uma uma redução nas tarifas bancárias, né, ou até uma isenção dessas tarifas, né, porque algumas instituições digitais, elas acabam nem cobrando isso do cliente, porque para ela não é daí que ela tira o lucro dela, né. Então, é uma boa para a gente dar uma olhada também. Outra dica que a gente pode pensar é no seguinte: você não tem a necessidade de falar apenas com o banco que você é correntista. Tá? A gente tem uma série de bancos aí no mercado, principalmente esses digitais, como eu falei, né, que podem sim te dar uma condição melhor. Os bancos menores, né, podem te dar uma condição um pouco melhor, né? O banco que eu trabalho mesmo, ele pode, talvez, te conceder aí um empréstimo numa taxa um pouco menor do que um banco maior, ou um outro banco do mesmo porte do que eu trabalho te conceder um empréstimo para você ter ainda alguns dias para pagar, ele que dá uma obrigação que você tem num banco maior e que não houve negociação do lado do banco, o banco não negociou contigo, né, nessa época aqui de pandemia. Então, a gente tem uma série de coisas aí para a gente poder pensar para continuar levando, né, a nossa situação da maneira mais confortável possível nessa pandemia. Então, não se atenham apenas ao banco que você é correntista. Vá atrás de outras instituições. Da mesma forma que você vai na feira e procura um produto de qualidade e mais barato, você pode fazer isso também, né, com as instituições financeiras. Não tem problema algum isso. Isso é um direito nosso, inclusive. Educação. Educação é uma essencialidade nossa também, né? É uma coisa bastante essencial, né? Nesse momento que a gente está passando, algumas escolas, algumas faculdades, algumas instituições de ensino concederam aí um poderio um pouco maior de negociação com os alunos e com os pais de alunos também. E se você ainda não tentou isso, é bom tentar, né? Pelo menos o não a gente já tem na negociação, né? Se a gente sentar numa mesa de negociação para tentar negociar uma coisa que vai ficar melhor para nós, mais confortável para nós, que vai deixar a instituição que recebe o recurso financeiro de nós com a garantia de que nós continuaremos utilizando o serviço dela, também é bom para a instituição, né? Então, não adianta nada eu tentar negociar com uma escola, com a escola do meu filho, ou com a escola, com a minha faculdade, alguma coisa nesse sentido, e a faculdade ser irredutível em relação a essa negociação, né? Porque ela pode perder aluno, né? Ela pode perder inscrições no vestibular, né? As escolas vão perder matrícula se não houver essa negociação, né? Você sentar na secretaria, na tesouraria, seja lá onde for, e tentar negociar de alguma forma, expor a tua situação. Olha, eu tive perda de renda, eu tive perda de emprego, quero continuar com meu filho aqui, quero continuar fazendo essa faculdade, o que a gente pode fazer, né? Existem algumas formas também, algumas empresas que acabam ajudando aí no processo educacional, no financiamento estudantil, né? É bom a gente ficar bastante atento às taxas de juros que são cobradas por essas empresas, né? Como os prazos são bastante alongados, mesmo que você tenha uma taxa de juros baixa, você acaba pagando aí uma pequena fortuna, né, de juros. Então, se você for partir por esse lado, é bom prestar bastante atenção, né, no momento da negociação e verificar sempre a taxa de juros, né, que for melhor e mais interessante aí nessa situação. Boa parte da nossa população
redução de renda, né? Redução de renda com o aval do nosso governo. Vimos casos aí de 25%, vimos casos de 50%, vimos os casos de, pasmem, 70% de redução de renda. Né? De novo, nesse momento, é o momento da gente sentar e reorganizar a nossa vida financeira. Primeiro lugar que a gente tem que fazer isso é o nosso lar, né? Voltando lá para o exemplo do que é essencial para nós, que é comer e morar, depois as contas de água e energia, e aí o resto a gente tenta negociar, né? Uma redução de renda nesse momento, às vezes deixa algumas pessoas um pouco desesperadas, né? Mas o desespero nessa hora é o nosso maior inimigo. O fato da gente ter o controle dos nossos gastos, uma planilha de orçamento, ou que pelo menos seja passado em papel o que a gente tem de gasto, a gente identifica rapidamente onde a gente pode tirar dali os nossos 25%, os nossos 50% e os nossos 70%, né? E uma coisa também que a gente pode fazer, se caso essa redução de salário ou essa perda de renda nos trouxe a uma situação da qual a gente fica difícil de sair daquela situação, você tentar fazer alguma coisa diferente também, né? Suponha que você, sei lá, sabe fazer pão, você sabe fazer doces, você sabe fazer algum enfeite, você sabe fazer qualquer coisa, né? Você sabe dirigir, você pode trabalhar de Uber, vamos supor, guardada lá, lógico, as condições de higiene que você tem que ter, as medidas de segurança e tal. Mas são formas que hoje em dia a gente tem como, né? É óbvio que não dá para generalizar, que não é todo mundo que sabe fazer alguma coisa, não é todo mundo que sabe dirigir, mas alguma coisa ou outra é capaz que a gente consiga fazer, né? Para tentar angariar pelo menos uma parte dessa renda que a gente perdeu. Tentar trazer a nossa realidade aqui para a altura dos nossos olhos, né? Para a gente identificar como que a gente vai fazer para passar por isso de uma forma confortável, tá? Essa parte aqui de consumo é uma parte que acaba pegando principalmente do lado psicológico nosso, né? Às vezes nós não temos problemas com dívidas, né? Temos lá o nosso orçamento tranquilo, não sofremos nenhuma perda de renda durante essa pandemia, né? Foram poucos casos, né? Poucos privilegiados aí que conseguiram manter seus empregos e conseguiram manter as suas rendas, tá? E a gente tem a brilhante ideia de tentar, de alguma forma, satisfazer alguma necessidade que nós tenhamos e que não estamos conseguindo devido ao confinamento, né? Então, suponha que você tinha lá uma rotina de trabalhar, tomar um café, né, ver pessoas. Às vezes isso pode o fato de você ficar sem isso pode te causar uma certa ansiedade, né? E muitas pessoas descarregam a ansiedade aonde? No consumo, né? Então você vai lá, você entra na internet, você enche seu carrinho de coisa que talvez naquele momento você não precisa, né? E você fica pensando, será que eu compro isso? Será que eu compro aquilo? Será que eu compro um relógio? Será que eu compro uma calça? Será que eu compro um tênis? Será que eu compro um óculos? E a gente vai acumulando compras, acumulando coisas. Só que a gente não vai sair para nenhum lugar, a gente talvez não vá usar aquilo nesse momento, né? E o pior, a gente não precisa daquilo, né? Então a gente precisa parar
para ver aonde é que está saindo a grana. Está saindo no consumo supérfluo? Pode ser que tá, pode ser que esteja. Esse consumo supérfluo que você está fazendo agora, que nós estamos fazendo agora, o que ele pode acarretar lá na frente? Pode acarretar que a gente não sabe até onde vai essa situação. Ninguém sabe, né? A gente está vendo a reabertura dos comércios, a gente está vendo aí no futuro bem próximo a reabertura de escolas, né? Só que a gente ainda está tendo um número bastante elevado de pessoas que estão se contaminando, pessoas que estão morrendo, né? Alguns especialistas aí de saúde falam segunda onda, e a gente não sabe como é que vai ficar isso lá na frente. Eu não sei se isso vai acabar em agosto, em setembro, em 2021, ou se em 2022 a gente vai ter resquícios disso e que pessoas vão continuar ainda trabalhando em casa, no home office, estudando em casa via home office. A gente não sabe se no mês que vem o nosso emprego está garantido, né? Então, é o momento para a gente parar e pensar, né? Para que serve a internet nesse momento, né? A gente pode, talvez, fazer um curso gratuito. É chato? Não sei. Não sei até onde pode ser chato. Será que é chato um curso gratuito? A gente pode ler, né? A gente viu aí que algumas empresas disponibilizaram e-books. A gente pode ter algum tipo de entretenimento a custo baixo, internet, ou gratuito também, né? Então, a gente tem que parar para pensar no seguinte: aquele aplicativo da Magazine Luiza, das Casas Bahia, do AliExpress, que está no meu celular, eu fico vendo direto as coisas. Será que é o momento para a gente ficar olhando tudo isso, né? Será que é o momento para a gente ficar dando atenção à enxurrada de ofertas que aparecem no nosso Instagram, né? Que aparecem no nosso Facebook, que aparecem em tudo quanto é lugar que a gente frequenta aí digitalmente? É um caso a se pensar, né? Então, o consumo supérfluo hoje pode fazer falta para a gente amanhã, se a gente não conseguir enxergar um futuro próximo para o fim dessa pandemia, né? Se a gente entrar, por exemplo, dezembro, janeiro, com essa pandemia ainda, e a gente continuar essa toada de, eu não estou gastando com condução, né? Então, não tem problema, vou comprar um reloginho ali de 500 pau, 400 pau, 150 reais. Esse dinheiro podia estar sendo poupado, né? Para uma situação que pode vir a ser um pouco mais delicada na frente, né? A gente nunca sabe a nossa situação de amanhã. Então, é bom que a gente pare para pensar, né, no que a gente está fazendo com o nosso consumo, né? Além de tudo, o consumo consciente ajuda o planeta, né? Assim como está na figura aí. O consumo consciente contribui com a melhoria do clima, contribui com a melhoria do planeta, né? É lógico que a gente não pode parar de consumir, né? Não é isso que eu estou falando. A gente tem que sempre pontuar bem as coisas que a gente fala, porque a gente vivendo num mundo polarizado como a gente está, às vezes você fala que é preto, mas em hipótese alguma pode ser branco. Pode ser branco, pode ser marrom, pode ser verde, pode ser vermelho ou rosa, pode ser de qualquer cor, né? A gente não está dizendo aqui para você deixar de pagar o banco que você deve, deixar de pagar o cartão de crédito que você deve, deixar de consumir o que você gosta, né? A gente só está dizendo para a gente tentar encontrar um equilíbrio, né? Encontrar um equilíbrio para tudo nessa vida é essencial, né? Assim como no orçamento, assim como na vida pessoal, na vida amorosa, na vida estudantil, na profissional, né? Em tudo a gente precisa ter esse equilíbrio de alguma forma,
E a gente precisa correr atrás disso, tá? Então, galera, vamos prestar atenção no que a gente está comprando. Pensa 2 vezes se aquilo é realmente necessário para você nesse momento, né? Se aquele relógio é necessário, se aquele carro que você viu que o preço é necessário, né? Sendo que vai ficar guardado na garagem durante um tempo ainda, principalmente se você está trabalhando no home office, né? Enfim, é óbvio que se você pessoa está vislumbrando uma oportunidade de investimento, né? Aí já é outra história, né? E aí você tem que, lógico, fazer o balanço, né, de tudo, os prós e os contras, e se for realmente legal, ir para cima da situação. Nessa época aqui de pandemia, nessa época que a gente está vivendo, a gente tem que valorizar o emprego, né? E o que é valorizar o emprego, na minha opinião? Tá? Puxa saco da empresa que eu trabalho, tá? Não é eu postar nome, falar que é maravilhoso, tal. Nada contra quem faz isso, tá? Às vezes as pessoas se sentem super à vontade, né, de fazer isso, e se a pessoa gosta de fazer, ela tem que fazer em relação a tudo, né? Que da empresa, religião, time de futebol. Então, ela, se é um costume dela, isso eu, pelo menos, não vejo nenhum tipo de problema. Mas não adianta eu falar se eu não for o profissional que essa empresa espera, né? Então, o que é valorizar o emprego? É ser profissional, né? Nessa hora de pandemia, se a sua empresa está sendo profissional contigo, corresponda da mesma forma, né? Porque amanhã isso pode pesar, né? A gente não sabe a situação da empresa que a gente trabalha, né? Com exceção de pessoas que têm cargos de gestão, né, nas áreas que olham aí para o orçamento das empresas. Ser um profissional nesse momento é primordial, tanto para a saúde financeira do nosso orçamento, da nossa casa, quanto para a saúde financeira da empresa que você trabalha. Se ela está conseguindo arcar com as responsabilidades dela, é nossa obrigação também arcar com a nossa responsabilidade, né? É óbvio que a gente também não está falando para a gente trabalhar dia e noite, sábados e domingos, né? Isso também não é legal, né? Mas da mesma forma que a empresa exige um nível de comprometimento nosso, nós temos que nos comprometer, assim como a empresa também se compromete conosco, né? Então, valorizar o seu trabalho é isso, é você ser o profissional que a empresa espera que você seja. Esse é o mínimo que a gente pode fazer. Além do que, a empresa também tem que ser profissional conosco, né? Tem que existir uma reciprocidade aí em ambas as partes. Eu já ouvi perguntas de pessoas que chegaram até mim para perguntar, né, aonde investir a grana nessa época aqui, que a gente tem uma taxa Selic que é historicamente baixa, a gente nunca teve uma taxa Selic tão baixa, né, igual o nível que ela está hoje, né? Então, a pergunta que vem sempre para a gente é essa: aonde colocar o dinheiro para que a gente tenha algum retorno, né? Ou pelo menos o mínimo de retorno. Como eu falei, hoje a gente tem que primeiro olhar para dentro do nosso orçamento, né? Aonde os gargalos, tá? Segundo, depois da reserva de emergência, a gente pode sim partir para algum
de investimento que são um pouco melhores e dão um pouco mais de retorno para nós, né? Hoje em dia, para a gente fazer algum tipo de investimento que dê algum retorno para a gente, basicamente a gente tem que tentar arriscar um pouquinho mais, né? E o que é arriscar um pouquinho mais num cenário de pandemia, num cenário de taxas de juros historicamente baixas, né? Você pode falar para mim, Elvis, que eu tenho que guardar dinheiro, fazer minha reserva de emergência, sendo eu um funcionário público de 3 meses ou sendo eu um funcionário da iniciativa privada com 6 meses, né? A gente tem formas de guardar nosso recurso hoje. Já faz tempo que tem forma de guardar o recurso desse jeito, tá? É que essa nova modalidade de investimento, que é o Tesouro Direto, ela deve ter aparecido, ficado mais popular aí há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, tá? Mas a pessoa física, ela sempre pôde investir em título do governo, né? Só para a gente ter uma ideia do que é um título do governo, né? O título do governo é um título que é emitido pelo Tesouro Nacional, tá? Assim como eu, vai até um banco tomar um empréstimo, né, a gente assina um contrato quando a gente toma um empréstimo nesse banco, né? Esse contrato, quando a gente vai tomar um empréstimo no banco, a gente costuma chamar de cédula de crédito bancário. Você deve para o banco, né? A mesma coisa acontece com o governo. Quando ele precisa de grana, o que ele faz? Ele emite contratos, né? E esses contratos são denominados títulos públicos federais. Então, ele emite recursos, né? Ele emite títulos públicos federais e coloca eles à venda. Ele coloca eles à venda, coloca lá uma taxinha de juros e o prazo para ele vencer. E aí, geralmente, os bancos e os grandes fundos de investimento ficam sabendo dessas coisas antes, e eles vão lá e compram, né, esses títulos. Por que empresas como bancos e fundos de investimento compram esses títulos? Porque eles são extremamente seguros, né? E eles têm uma coisa que a gente chama de liquidez. Só para a gente ter claro o conceito de liquidez na nossa mente, o conceito de liquidez é o quanto um ativo, né, seja ele um título, seja ele um carro, seja um imóvel, demora para virar dinheiro em espécie, dinheiro de verdade, dinheiro líquido na conta corrente, né? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, num apartamento de 50 quadrados, numa região próxima a uma estação de metrô em São Paulo, ele vai ter uma liquidez maior do que uma casa de 500 metros quadrados no Morumbi, né? Então, ele vai ser vendável mais fácil do que aquela casa, né? Os títulos públicos federais, eles, em questão de liquidez, em questão de virar dinheiro, só perdem o principal ativo, que é a moeda, que é o real, né? Eles só perdem para o dinheiro mesmo, porque eles podem virar dinheiro em qualquer momento, em qualquer instante que você queira se desfazer deles. Então, a forma mais fácil para você fazer uma reserva de emergência hoje em dia e de uma maneira rentável é colocando o seu dinheiro nos títulos públicos federais, que é através do chamado Tesouro Selic, né? Se você quiser tirar algumas dúvidas de como funciona, né, o Tesouro Selic, você pode acessar o site do Tesouro Nacional, né? Você pode acessar o site do seu banco, você vai lá no Google, coloca lá o seu banco / Tesouro Direto, que você vai cair numa página onde você tem lá a descrição, né, do que é o investimento nesses títulos, né? E provavelmente, se seu banco for bem esclarecedor, já vai ter algumas opções para fazer o seu investimento lá, tá? Mas só tem isso, tesouro direto? Não, tem mais coisas, né? Isso eu estou falando do que é mais seguro, né?
e o que é mais rentável em relação à taxa historicamente baixa que nós estamos vivendo hoje, né? O que a gente pode tentar procurar também? Só que essa opção que a gente pode tentar procurar é depois de uma reserva de emergência feita, tá? A gente nunca pode ir para algum outro tipo de investimento um pouco mais caro sem ter a nossa reserva de emergência feita já, tá? Então, basicamente, fundos imobiliários, que são aplicações que têm risco hoje em dia, né? Porque você tem algumas empresas que estão com muitos funcionários em home office, perderam receita e não estão pagando seus aluguéis, né? Então, os fundos imobiliários tendem a perder um pouco com essa situação de pandemia. Você tem também alguns fundos de investimento aí, multimercados, né, que fazem aplicações tanto em títulos do Tesouro, né, que são bastante rentáveis e têm uma liquidez alta, quanto em títulos de renda fixas de grandes bancos, né. Então, pode dar uma nisso também, né, em fundos multimercados, que eles carregam lá uma parte da sua carteira em renda fixa e a outra parte em alguma coisa em renda variável, seja em cotas de fundos de investimento ou algumas ações que o administrador do fundo pode comprar lá para fazer seu dinheiro render. E uma outra opção é você ter alguma coisa colocada em alguns fundos de ações, né? Por que eu falo primeiro fundos de ações e não a ação propriamente dita? Você ir lá e comprar uma ação, né? Eu falo primeiro fundos de ações porque se a gente é um pouco inexperiente nesse mercado, a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar nosso dinheiro na mão de um administrador profissional, né? Então, se você procurar um fundo de ação no teu banco, você vai ter lá por trás daquele fundo um administrador profissional que vai alocar o seu dinheiro nas melhores empresas, né, para te dar um retorno melhor. Então, você tem aí uma série de coisas que você pode fazer para fazer o seu dinheiro render nessa época em que tem aí uma taxa Selic historicamente baixa, né? A gente nunca viu na história desse país uma taxa Selic nesse nível, que está agora em 2,25% ao ano. Eu ia falar que 2,25% ao ano, para mim, soa meio absurdo, né? Porque eu sou da época aí que a gente via juros a 26%, 28% ao ano. Uma taxa de 2,25% é bem diferente do que a gente já viveu, né? Bom, acho que a gente pode começar a encerrar aí essa parte, tá, Fernando e Fábio? Se vocês quiserem abrir para algumas coisas, algumas perguntas. Elvis, boa noite. Primeiro eu queria agradecer as suas palavras, o seu tempo. Como você falou, né, como se fosse um psicólogo, né, a gente fica pontuando aqui o que a gente está fazendo. Eu fui até abrir outro micro para dar uma olhada na minha planilha do Excel e realmente é bem o que você falou, né? É uma coisa que a gente faz todos os dias, mas a gente precisa se policiar todos os dias para saber realmente onde está acontecendo os gargalos, né? E o que é mais importante para a gente. A gente tem que ter realmente essa percepção. Gostaria muito realmente de agradecer o seu tempo, essa forma pausada que você fala, né? Então, a gente vai escutando e já vai refletindo, né? Para abrir aí a oportunidade de pergunta, eu vou iniciar com uma pergunta pessoal, né? Para você me ajudar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de criar esse fluxo de caixa aí que você falou de 6 meses, tá? Qual dica aí? Qual é a melhor maneira de controlar o meu progresso financeiro?
deixa eu te explicar o que é o progresso financeiro, né? Historicamente, se eu ganho R$1.000, eu gasto 1.000. Se eu ganho 5.000, eu gasto 5.000. Se eu ganho 2.500, eu gasto 2.500. Então, assim, eu não vejo um progresso financeiro, tá? Apesar de ter comprado alguns bens duráveis, mas, assim, eu não sinto financeiramente, com dinheiro, esse progresso. Tem alguma fórmula? Tem algo? Você deu algumas dicas aí de investimento no final, que eu vou pesquisar mais para frente, mas tem algum segredo para um progresso financeiro? Cara, basicamente é aquela coisa de você tentar identificar aonde está o gargalo, né? O que você falou e bem, e acontece isso com a maioria das pessoas, se você ganha 1.000, você gasta 1.000, se você ganha 1.200, você gasta 1.200, e aí você começa a viver de acordo com o teu ganho, né? Uma coisa que eu costumo falar para algumas pessoas, poucas pessoas, tá, entendem de uma maneira prática isso, mas é basicamente o seguinte, a gente não teve a oportunidade de ter educação financeira, tá? Educação financeira, ela tem que ser dada desde a infância, não é na faculdade, no trabalho que você tem que ter educação financeira. Óbvio que nunca é tarde para você se educar financeiramente. Mas o ideal é que a gente tenha um programa de educação financeira nas escolas, né? Nas escolas e nos lares, principalmente. Porque os meus filhos, eles vão ser reflexo do que eu sou. Gastar com o que eu gasto. E eu, provavelmente, vou gastar de acordo com aquilo que meus pais me mostraram como era saudável ou não. Então, se a gente, por exemplo, hoje tem um padrão de vida de ter um gasto de 1.000, e amanhã ou depois a gente ter um aumento dessa renda que nos foi aí proporcionada, a gente tem que tentar, de alguma forma, continuar, pelo menos por um tempo, sobrevivendo com aqueles mesmos 1.000 que a gente gastou. Né? Por quê eu falo isso? E por que eu falei de educação financeira primeiro? Porque a gente é, entre aspas, treinado para ter as coisas. A gente não é ensinado a ter alguém, né? Então, por exemplo, a gente cresce sabendo que a gente tem que ter um carro e a gente tem que ter um apartamento. Esse é o conceito de sucesso da nossa sociedade, né? Então, se eu tenho um carro e eu tenho um apartamento ou uma casa própria, eu, basicamente, sou uma pessoa bem-sucedida. As pessoas enxergam isso na gente. Nossa, ele tem um carro. Nossa, ele tem um apartamento. Mas, geralmente, as pessoas não sabem a que custo eu tenho isso. Né? E eu não digo só o custo do dinheiro, o custo financeiro disso. O quanto isso me priva de ter essas coisas, o quanto isso me priva de fazer outros tipos de investimento, né? Ou uma viagem, ou um curso, ou uma faculdade, ou uma pós-graduação, ou qualquer tipo de coisa, né? Ou simplesmente fazer qualquer, sei lá, tomar uma garrafa de vinho mais cara, comer alguma coisa num restaurante que eu acho que é legal, né? O quanto que a gente olha para dentro das casas, para dentro das famílias e vê que lá tem uma família que tem uma casa própria, que tem um carro próprio, né? Só que é próprio entre aspas, né? Ambos estão em nome das instituições financeiras, né? Então, se a gente, desde criança, for ensinado, né, que a gente pode ser primeiro e depois ter, eu acho que a gente consegue dar um passo um pouco mais largo nesse negócio do sucesso ou da independência financeira, né? Se a gente foi criado dessa forma, como eu, como você,
ou como talvez alguns dos que estão aqui presentes conosco, a única maneira que a gente tem de tentar virar esse jogo é usando principalmente a tecnologia e a sabedoria de outras pessoas a nosso favor. Então, por exemplo, primeira coisa, orçamento doméstico, né? Se você coloca no orçamento doméstico aonde estão os gargalos do seu orçamento, você de algum tem que tentar se policiar, né? Aí eu entro também numa questão do seguinte, quando a gente fala de gastos, né, e óbvio, eu não estou falando do seu caso, não estou falando que você gasta desnecessariamente, ou que você consome muitos produtos de supérfluos, né? Mas a gente tem que tentar, de alguma forma, combater isso, tá? Se realmente a gente tem como, né, identificar qual é a necessidade do que a gente está consumindo, né? E traçar algo legal para o nosso futuro, né, para que a gente possa se sentir bem com isso. E se for o caso, a busca por profissionais, e olha o que eu vou dizer, tá? Isso para você, para todos, para mim, para todo mundo. A busca por profissionais que cuidam da nossa saúde mental, hoje em dia, é fundamental, tá? Psicanalistas, psicólogos, em casos um pouco mais extremos, psiquiatras, né? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o consumo desenfreado é uma necessidade, é uma ansiedade, ou é alguma coisa que a gente tem que tentar trabalhar no nosso íntimo para que a gente consiga parar de fazer isso, né? Porque se é uma coisa que me faz mal, se é uma coisa que me agride, eu tenho que tentar buscar o conhecimento para fazer com que isso pare, né? E hoje em dia a gente tem, principalmente por causa dessa situação de pandemia, a gente tem alguns caras, alguns psicólogos que estão atuando aí de forma gratuita na internet, deixando o seu tempo, o seu telefone à disposição para que a gente consiga entrar em contato. Óbvio que nessa situação, talvez a primeira pergunta que ele vai ouvir é: putz, o convívio dentro de casa está difícil por causa da pandemia, né? Mas você pode levar uma situação desse nível para a pessoa, né? Você pode, primeiro você tenta fazer sozinho, né? Legal conseguir fazer essas coisas sozinho. E se a gente identifica que existe realmente algum problema para nós ali, é porque a gente realmente precisa de ajuda, né? E não basta só um educador financeiro ajudar a gente precisa de alguém que atue olhando para dentro da nossa mente e tentando descobrir conosco o problema que a gente está vivendo, né? Mas se a gente tentar hoje, como eu falei, educar os nossos filhos, as nossas crianças, na linha do pensamento da saúde financeira, dificilmente a gente vai ter, amanhã ou depois, profissionais que trabalham para 1.000 e para 1.000. A gente provavelmente vai ter uma pessoa que trabalhou para ganhar 1.000 e gasta 700, guarda 300. Ou mesmo que ela não poupe lá tanto, 30% da renda, mas pelo menos poupe alguma coisa, né? E além de poupar, não só poupar colocado no lugar errado, né? Lugar errado talvez não seja a palavra, mas num lugar que não rende, né? Às vezes você tem uma série de pessoas que deixam o dinheiro parado em mesma coisa do que a gente via os nossos avós ou pais aí fazendo, que era sacar dinheiro e deixar debaixo do colchão, né? Ele não vai render. No tempo, o dinheiro não vai passar a trabalhar para você em momento algum. Você não colocar ele nos investimentos que são necessários para que no futuro essa grana trabalhe para você. Eu acho que é mais ou menos isso.
Alves, eu agradeço aí pelas dicas. Algumas eu já tento fazer e outras eu vou buscar aí possibilidades. A todos os convidados aí tá aberto, se alguém quiser alguma dica extra aí do que o Elvis pode tentar nos auxiliar, fiquem à disposição. Ô Elvis, só uma observação, você está parecendo aqueles repórteres que estão em outros países. Qual país que você está? Eu estou transmitindo direto aqui do Afeganistão. Entendi, você tá uma chiqueza essa live aí. Acho que você colocou todos esses livros aí só para aparecer na live. Foi. A camisa da Globo. Minha esposa me ajudou aqui na hora. O pessoal tá aberto aí. Quem tiver alguma observação, algum comentário, fiquem à vontade. Bom, boa noite. Primeiramente, sensacional as dicas aí do professor. Meu nome é Kelvin, eu sou do comercial aqui do campus de Pirituba. Eu estou entrando aqui, na verdade, para avisar também a todos que a faculdade também está disponibilizando uma plataforma de cursos, tá? Com cursos executivos, com diploma, certificado, tudo certinho, e são 51 cursos, tá? O meu WhatsApp está com os professores também, o Fernando e o Fábio. Eles sabem como que faz para me chamar, para me explicar tudo sobre esses cursos, tá? Também aproveitando, né, as pessoas que também têm uma graduação, se abriu a mente, está pensando em guardar melhor o dinheiro também, se especializar melhor também nesse setor. Temos a faculdade também de gestão financeira, né, na modalidade 100% EAD e na semipresencial também, onde aí podemos ajudar e evoluir também com uma segunda ou terceira ou quarta graduação aí consecutivamente, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E sensacional, professor, anotei tudo aqui também, vou utilizar as dicas e legal, muito bacana, hein? Uma ótima noite a todos. Quantos cursos, Kelvin, tem disponível aí na plataforma da Anhanguera? Obrigado, então. Temos 51 cursos, tá? Disponível para todos os familiares, amigos, conhecidos, tá? Isso é disponível mesmo, gratuito, com certificado e tudo certinho. Então, tá vendo? São cursos gratuitos, olha aí. Em vez da gente consumir na internet, gastando recursos, a gente vai lá e consome curso de graça. Exatamente. O Kelvin veio nos ajudar aí da ideologia dos seus comentários aí, que existem possibilidades. Né? É isso aí. E além da Anhanguera, a gente tem aí uma série de outras universidades, outras faculdades, também escolas, disponibilizando cursos aí gratuitos, né, cursos online com certificado gratuito. E para quem não sabe, pessoal, existem duas plataformas, uma chamada ETX, Escola Dado Xuxa, e uma outra chamada Coursera, C-O-R-U-Cera. Né? Essas plataformas, elas disponibilizam tanto cursos gratuitos quanto cursos pagos de faculdades e escolas ao redor do mundo inteiro, tá? Então, você pode fazer, por exemplo, um curso gratuito ministrado aí por professores da Universidade de Columbia, da Universidade de Harvard, no MIT, Oxford, as universidades, tá? Então, é uma dica também aí que fica para a gente dar uma olhada nesses cursos aí que essas plataformas disponibilizam. A USP também está disponibilizando algumas coisas, tá? Na plataforma deles lá. Eles têm uma plataforma própria, não me lembro agora o nome, mas é só colocar curso online grátis USP, que você vai cair dentro da plataforma deles lá também. Muito bacana.
Pessoal, mais alguma pergunta aí? Mais alguma informação? Alguém quer participar? Só para agradecer, professor Elvis, obrigado, viu? Muito obrigado pela palestra, viu? Valeu, obrigado. Proveito. Obrigado, viu? Marcos, obrigado aí pela participação de sempre. O Elvis, o Marcos, ele é um aluno veterano aí que no primeiro dia de aula ele falou, estou com medo de iniciar as atividades aí, professor, eu tenho um tal idade. Falei, você vai ser o cara que vai ser destaque. E ele tá, olha, que baita. Que baita. O cara só me manda mensagem falando, professor, tirei outro 10. É outro nível. Eu não esperava menos da nossa primeira conversa. Obrigado. Bacana. Obrigado. Muito bom, tem muitas histórias boas. Pessoal, eu vou liberar o Elvis, tá? Eu gostaria de agradecer novamente as palavras do Elvis. O Elvis é da casa, ele já veio, né? Ele conhece a unidade de Pirituba, tá? Então, fica à vontade aí quando quiser aí, demonstrar o trabalho dele, o conhecimento dele, a unidade está à disposição dele. Bom saber que você e sua família segue bem, isso é importante. E agradecer os demais convidados aí, o Fábio Maris, que entrou como mediador aí, hoje está um pouquinho quieto, mas eu acho que ele vai dar as últimas palavras para a gente escutar a voz dele. Todos os professores que estão presentes eu agradeço, os alunos também e as pessoas que entraram aí, como se fosse avulso. Foi um momento bastante gratificante aí. E volto a falar, né? A gente tem várias experiências, a gente está no mercado e tudo, mas é aquilo que você comentou, né? Outra pessoa falando, né? Você pega alguns pontos ali que você pode realmente tá melhorando. E quem precisar de alguma informação adicional do Elvis, pode me procurar, que meu contato ele está mais aí disponível, né? E aí eu faço essa ponte aí de contato com ele. Tá? Beleza. Quero agradecer. O Elvis, obrigado aí pelo tema. Eu acho que hoje, num processo de questões financeiras, como um todo, né? As pessoas têm que saber aonde, vamos dizer assim, vamos colocar a palavra, colocar o dinheiro no lugar certo, usar o dinheiro de maneira sustentável, no sentido de que não sabemos o que vai acontecer mais para frente na questão do nosso futuro, né? O futuro é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Então, como a Elvis comentou, tem empresas que chegaram até com 70% de corte de salarial, né? Então as pessoas tinham uma renda e reduzir para 70%. Como é que a pessoa planeja a sua vida como um todo, né? O que ela vai estar fazendo para poder fazer essa situação financeira, né? Eu, particularmente, eu tenho um financiamento imobiliário e fiz a pausa do financiamento, né? Por 4 meses eu fiz a pausa. E agora, para reduzir a parcela, como eu tenho um saldo FGTS, eu estou utilizando o saldo FGTS para diminuir esse valor da parcela, né? Porque além do contrato que eu tenho com a faculdade, tem outros contratos CLT também que teve reduções financeiras, então eu tenho que adaptar minha renda de acordo com a minha situação. E as contas estão nos valores das rendas atuais, vamos dizer assim, né? Então, o supérfluo, essa questão toda, negociação com os bancos é super importante. Tem a questão da portabilidade da dívida, né? Tem bancos que oferecem uma menor, né? O banco ele faz, você tem uma dívida lá, traz a minha dívida para cá, né? Ou faz uma pausa também, por exemplo, quem tem empréstimo consignado, em alguns bancos conseguiram fazer uma renegociação para pagar daqui 3, 4 meses, então você faz uma renegociação desse valor, para você conseguir ter uma renda nesse momento, para ter a vivência do seu dia a dia mesmo. Depois, quando a nossa economia, o nosso trabalho, o nosso dia a dia voltar ao normal,
a sua renda também vai voltar ao normal, né? Essas questões que o governo criou, né? O governo criou essa questão de redução da carga horária, também tem um porém, né? Tem uma questão. Então, se o seu salário foi reduzido 3 meses, você vai ter uma estabilidade de 3 meses após essa redução. Então, se você vai ficar com a sua redução do salário até setembro, então você vai ter, começou em junho, julho, agosto, aí até final do ano você vai ter uma estabilidade depois que teve a volta do seu salário, né? Para o quê? Para garantir o emprego, né? Então, é uma política, né? Uma política que o governo faz para conseguir segurar as pessoas no ciclo econômico, né? Então, o que o Carlos falou aí tudo pertinente a nós. Então, quem está aí com as questões financeiras em alguns bancos, alguma coisa assim, faça esse tipo de negociação, que é importante para você não ficar estourando, como o próprio falou, né? Não é questão de não pagar, e sim você conseguir ver a melhor opção e negociar esses valores, né? Então, se você, até o Elvis falou assim da tarifa bancária, né? Tem bancos que cobram aí R$ 70 a tarifa bancária, né? Dependendo da sua conta. Então, e tem bancos que você não paga nada ou paga uma tarifa menor, né? Então, assim, você pondo no ponto do lápis, você vai ver que esse valor você poderia estar utilizando em outro lugar, ou pagando outra conta, ou fazendo um investimento em alguns estudos, né? Então, quando essa questão hoje, ter o estudo, hoje, ter o conhecimento, nós estamos na era do conhecimento, né? Então, as pessoas que têm as ideias, provenientes de várias ideias, conseguem estar na frente, né? Então, se eu tenho uma inovação de um produto, uma inovação de um serviço, lógico, eu vou ter clientes e vou conseguir ter, através disso, conseguir me manter no mercado como um todo, né? Então, as pessoas têm que ter essa questão usar a inteligência para o nosso lado, para o nosso crescimento, né? Então, não falando com o professor, né? O professor como um todo falar de estudo, mas eu acho que o estudo também entra como uma parte importante nessa questão de inteligência das pessoas como um todo para tomada de decisão. Então, agradeço ao Elvis, a todo mundo aí que ficou disponível aí no tempo aí do nosso bate-papo aqui hoje. Valeu. Valeu, professor. Boa noite.